Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Vamos falar hoje sobre essa notícia aqui que bombou ontem com a suspensão do programa do Jimmy Kimmel do ar nos Estados Unidos, depois de alguns comentários sobre o assassinato do Charlie Kirk. Charlie Kirk, aquele ativista norte-americano que foi assassinado no meio de uma palestra e que causou comoção nos Estados Unidos e discussões acaloradas de todos os aspectos políticos e que até hoje ainda vem deixando marcas no debate político nos Estados Unidos da América. E o que aconteceu com Jimmy Kimmel? Jimmy Kimmel teria feito alguns comentários no seu monólogo. Ele tem um talk show, que é um dos maiores talk shows dos Estados Unidos. E esses comentários teriam ofendido a memória do Charlie Kirk. E imediatamente o programa foi retirado do ar, sem data para voltar. E está causando várias polêmicas e discussões sobre liberdade de expressão, sobre limites do humor e sobre toda essa história que volta e meia a gente conversa aqui. Pablito, por que você está trazendo esse assunto para cá? Um assunto muito político. Porque ele interfere, ele tem repercussões no mundo do entretenimento. O que a gente vai consumir de entretenimento vindo dos Estados Unidos nos próximos anos tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui. E eu vou explicar o que está acontecendo para vocês, sem lado político, sem ficar fazendo proselitismo aqui, que não é o objetivo desse canal. Quando eu vi a notícia, Jimmy Kimmel saiu do ar porque falou umas bobagens lá sobre o Charlie Kirk. Na hora eu pensei, putz, cara, o Jimmy Kimmel não é um cara muito ácido, ele não é conhecido por piadas muito agressivas. Mas logo imaginei, será que ele meteu o Eduardo Bueno na parada? Será que ele foi muito incisivo? Porque os ânimos estão exaltados, né? O segundo mandato do Trump está ainda mais polêmico do que o anterior. E aí eu fui ver o que ele disse. E ele fez alguns comentários, fez uma sátira política. Mais voltada ao pessoal do MAGA, lá do Make America Great Again, do que propriamente sobre Charlie Kirk, sobre as situações, sobre o atentado em si. Depois eu vou falar um pouquinho do que ele disse, mas vamos falar das repercussões. Depois do que ele falou, houve uma movimentação geral nos bastidores. A Sinclair, que é uma distribuidora, uma exibidora, né, uma retransmissora de televisão muito grande, entrou com uma declaração dizendo que não ia transmitir mais o programa do Jimmy Kimmel, que no próximo programa ia tirar do ar, ia colocar outra coisa no lugar, falou até que ia colocar um tributo ao Charlie Kirk no lugar. Depois foi a vez da Nexstar, que é uma outra distribuidora, também se posicionar, dizer que os comentários de Jimmy Kimmel não foram dentro do posicionamento da retransmissora e também tiraria do ar os programas. Aí, finalmente, a FCC, que é um departamento estatal, é o Conselho de Comunicação Federal dos Estados Unidos, pressionou a Disney e a ABC é que transmite o programa, que produz o programa, e a Disney, que é a dona da ABC. Pressionou a Disney e a ABC para tirar o Jimmy Kimmel do ar. E aí houve uma reunião de emergência com Bob Iger em pessoa, onde eles decidiram tirar o Jimmy Kimmel do ar indefinidamente até que os ânimos se acalmem, até que a poeira baixe. E aí algumas transmissoras, como a Sinclair, pediu um pedido de desculpas, pediu uma doação para não só a família do Charlie Kirk, como também para a ONG que ele representa. Então houve uma movimentação das retransmissoras locais, do Conselho Federal de Comunicação e da própria ABC Disney. Mas o que foi que ele disse? Bom, ele abre o monólogo dele, nesse trecho polêmico, falando que a semana foi agitada. Os partidários do Make America Great Again, eles se dedicaram a evitar que o menino que assassinou Charlie Kirk fosse relacionado como um deles. E que no meio de tanta apontação de dedo, houve também momento para luto, como esse do presidente Donald Trump. E aí segue um trecho de uma entrevista do Trump, onde o repórter pergunta como ele está lidando com o luto do seu apoiador e do seu aliado político.
E o Trump desconversa. Ele fala maravilhosamente bem, inclusive estamos fazendo uma obra aqui, os caminhões estão chegando, ele desconversa completamente. Aí eu não sei por que ele fez isso, se foi de caso pensado, ou se ele não entendeu a pergunta, ou se é um insensível mesmo. Mudou de assunto completamente, começou a falar de obra, que as coisas estão indo a mil maravilhas, ou para não demonstrar fraqueza, que é bem estilo Trump. Mas ele desconversou e falou de outra coisa. E aí o Jimmy Kimmel volta dizendo que o luto do Trump é como se fosse o luto de um menino de 8 anos pelo seu peixinho dourado, que é coisa rápida. Dando a entender que, primeiro, eles estão tentando evitar que o assassino seja vinculado à extrema-direita, e segundo, que o Trump quer se livrar desse problema o mais rápido possível. Já está mudando de assunto, já está em outra, já passou a página. E que apesar de todo mundo estar ainda muito consternado, você vê o presidente já está em outra. Eu achei que o que ele disse não foi diretamente dirigido ao assassinato ou de forma desrespeitosa à imagem, à memória do Charlie Kirk, embora pudesse ter feito vários apontamentos ali sobre as posições de Charlie Kirk durante a vida. Mas as opiniões dele ofenderam o pessoal da direita norte-americana envolvido lá com o Make America Great Again, que estão realmente tentando vincular o assassino à extrema esquerda e não à extrema direita. Não quer dizer que ele seja de um lado ou de outro, ainda não está provado isso, não está certo o que aconteceu, as investigações estão acontecendo e a gente não tem ainda certeza do que motivou o crime. E há também um consenso, segundo a Rolling Stone, da Disney, de que o que o Jimmy Kimmel falou não é nada demais. Não é nada além do que ele fala ou que outros canais falam em outras circunstâncias e dirigido a outras pessoas. Ele fez uma sátira política. E que mesmo assim, devido ao cenário e ao momento, é bom dar uma baixada de bola. E decidiram tirar o programa do ar temporariamente até que os ânimos se acalmem. Até que esse momento passe, para depois voltar com o cara. Mas vamos lá então. Não acho que o cara disse coisas muito graves. Ele não deu Léo Lins na parada. Não foi. Ofendeu porque foi contra alguns posicionamentos do governo. E aí entrou o FCC em cima. E a FCC controla quem tem autoridade para distribuir sinal de TV ou não. Ou seja, é muito poder envolvido. Tem muito dinheiro envolvido. Tem negócios, tem ambições envolvidas. Então é tudo um jogo político gigante que não passa diretamente sobre o que ele disse ou não. O Jimmy Kimmel vai voltar com o programa. Acho que em poucas semanas já está voltando. Ele não vai pedir desculpa. Não há por que pedir desculpa. Não é do feitio dele pedir desculpa. Me parece que ele vai fazer um pronunciamento para detalhar alguns pontos. Que ele não acusou ninguém, que ele fez só uma piada, e toda a coisa toda do humorista. E que essa situação pode escalonar. Inclusive, o Trump, nas redes sociais, já pediu a cabeça também do Jimmy Fallon. Então foi o Stephen Colbert, que já saiu do ar. Agora o Jimmy Kimmel sai do ar. E ele já está dizendo que o próximo é o Jimmy Fallon, que é outro host de talk show nos Estados Unidos, também anti-Trump, também crítico ao governo Trump. Então, aponta um caminho um pouco bizarro para o país da liberdade de expressão. Mas como eu sempre digo aqui no canal, contextos. O momento não é bom. O momento não era bom para esse tipo de comentário, embora eu não tenha achado o comentário realmente ofensivo à memória do assassinado. Eu sempre falo aqui, e repito, eu falei isso no episódio do Léo Lins, o comediante, ele é um marginal. O comediante precisa provocar. Uns provocam mais, outros provocam menos. E tem as repercussões do que o comediante disse na esfera legal, na esfera da opinião pública, e o comediante precisa arcar com a sua própria marginalidade. Vamos ver como isso vai progredir e as repercussões disso, né? Em outros meios de comunicação, em outros canais e o público norte-americano, o que vai rolar e como essa definição do que é a primeira emenda da liberdade de expressão dos norte-americanos, como é que isso vai bater ali, como é que isso vai repercutir. Mas estaremos atentos aqui. Qualquer coisa eu volto para conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Até mais, até breve, até já.
Tchau. Esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.